A graça e a paz, povo de Deus, que Deus abençoe. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura diária da Bíblia Sagrada e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para mais um dia de leitura da Tua palavra. Te pedimos pela Tua condução em todas as coisas, pela Tua sabedoria, Senhor, e inteligência, intelecto, capacitação, Pai, dos altos céus, em nome de Jesus, o discernimento para as nossas vidas, Pai, que o Senhor fale grandemente, Pai, a cada coração que está fazendo esse projeto, em nome de Jesus, que está fazendo, Pai, a leitura da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo dê revelações a nós, através da leitura da Tua palavra, dessa meditação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e é em nome de Jesus que eu já repreendo todos os males, todo espírito de embaraço, de atrapalho, todo espírito de sono e resistência espiritual, impedimento e oposição das trevas, repreendo todo o mal, em nome de Jesus, todo espírito de desânimo, tristeza, em nome de Jesus, já dou uma ordem, agora saia, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu ânimo e o teu vigor venha sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém, povo de Deus. Vamos dar continuidade hoje, começando um novo livro, o livro de Deuteronômio, glórias a Deus. Então, capítulo 1 de Deuteronômio, o discurso de Moisés na planície do Jordão. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parte. Ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10,
e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouve a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, e subiram à montanha, e vieram até ao vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de que dissestes: por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus, e armaste-vos pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir à montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos
ensoberbecestes e subistes à montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma, tornando pois vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Capítulo 2. Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes como os Anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Dantes, os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez à terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins. Um povo grande, numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Seom, amorreu,
rei de Esbom, e a sua terra começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão à terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para todar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nolo deu diante de nós. E o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro de até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente à terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhes-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos, 60 cidades, toda a borda da terra de Argobe e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímo-las, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Bazã até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade com as suas cidades tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã,
o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argobe. Por todo o Bazã se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até ao termo dos Zuritas e Maacatitas, e a chamou pelo seu nome Bazã Avote Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão, com o termo desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote Pisga, para o oriente. E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim, ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus.
todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe. O Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas a aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, porque eu nesta terra morrerei. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados
que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Moisés designa 3 das cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que por erro matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. A Bezer, no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, daquém do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda a campina daquém do Jordão, da banda do Oriente, até ao mar da campina, abaixo de Asdote Pisga. Capítulo 5. A repetição dos 10 mandamentos. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam
e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, e não adulterarás, e não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo hoje. Vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi a voz das palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes: tornai-vos às vossas tendas, porém tu está aqui comigo para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não declinareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Capítulo 6. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que o fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor
Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou aos teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Capítulo 7. Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há.
O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer, não será remisso para quem o aborrece. Em sua face lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que, se, ouvindo estes juízos, os guardastes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo na terra, que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te aborrecem, pois consumirás todos os povos que te dera o Senhor teu Deus, o teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. E o Senhor tas dará diante de ti e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaças os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Amém, povo de Deus. Chegamos a mais um final da leitura da Bíblia Sagrada nesse dia, para a glória de Deus. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.